Olá, meus amores, tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos muito bem e muito animados para nossa sexta-feira dessa semana, hein? Nós vamos ter uma aula de geografia agora que nós já terminamos as nossas provas e que todo mundo foi bem. Aê! O tema da nossa aula de geografia de hoje, dia 26 de junho de 2020, é o homem e o progresso. Vamos lá? Para começar a nossa aula, a tia trouxe duas imagens lá do centro da cidade, aqui do Rio de Janeiro. Uma imagem antiga e uma imagem atual. A gente pode perceber diversas mudanças, desde a quantidade de pessoas na rua até a quantidade de carros. Mas o que a gente pode levar em consideração é, graças à evolução, ao passar do tempo e às modificações que esse tempo nos trouxe, o progresso pôde transformar o que a gente conhece como cidade e transformar para melhor muitas vezes. Antigamente, a vida não era tão prática como hoje em dia. Por causa do desenvolvimento de tecnologias e de pesquisas, muitas coisas mudaram. Por exemplo, antigamente nós não tínhamos os ar-condicionados para o dia de calor, não tinha os carros para fazer a locomoção e nem os ônibus. Então as coisas eram um pouquinho mais complicadas do que a gente tem hoje em dia. Mas, com esse progresso, muitos setores evoluíram e se desenvolveram até hoje. Isso aconteceu na indústria, no comércio, nos transportes, nas comunicações. A indústria. Antigamente, o homem, para sobreviver, produzia tudo com as suas próprias mãos. Esse processo manual recebia o nome de produção manufaturada ou artesanato. A tia separou duas imagens para vocês. Na primeira delas, vocês podem ver um artesanato, que ainda é comum hoje em dia. As pessoas ainda bordam, as pessoas ainda fazem artesanato com argila. Isso ainda é muito comum. Mas também coloquei a imagem de um sapateiro, que embora ainda existam alguns, hoje em dia são mais raros, que são os homens ou as mulheres que fazem sapatos ou que consertam os sapatos. O tempo foi passando e começou uma verdadeira revolução. O homem foi desenvolvendo máquinas para facilitar a vida no dia a dia. Foi a Revolução Industrial e isso mudou muito a vida humana. Daí em diante, quase tudo que é extraído da natureza é transformado por máquinas e, sendo assim, é industrializado. Matéria-prima. Matéria-prima é toda substância bruta que o homem retira da natureza para a transformação. É o primeiro elemento usado num processo de industrialização. A tia separou essa imagem para vocês verem a matéria-prima de uma coisa muito gostosa que a gente geralmente gosta muito de comer. Ela é bastante associada à época da Páscoa, pode ser preto ou branco. Isso mesmo, a tia separou o cacau, que é a matéria-prima do chocolate. Agora vamos ver alguns exemplos de como a matéria-prima é usada na indústria e de onde esta matéria-prima pode ser. A primeira é a matéria-prima de origem vegetal, aquela que vem dos vegetais. A tia separou o milho, que é plantado e colhido para depois ser transportado até a indústria e ele pode virar diversas coisas. Nesse caso, a tia escolheu a farinha de milho. Tá bom? O segundo tipo de matéria-prima é a matéria-prima animal. Nesse caso, foi escolhido a lã das ovelhas. A lã é tirada, a ovelha é tosquiada. Essa lã é transportada até a indústria, que pode ser transformada em fios ou em tecidos para virar as nossas roupas que nós usamos. O terceiro tipo de matéria-prima é a matéria-prima mineral. E nesse caso foi escolhido o ferro, que ao ser aquecido é transformado em aço e vira diversas coisas. Por exemplo, as panelas que as mamães e os papais usam lá na cozinha para fazer a nossa comida. Agora nós vamos ver um pouco sobre outros exemplos de matéria-prima. Vamos começar com as de origem animal. No caso das vacas,
pode ser usado a carne, o leite, o osso e até o couro desses animais. E são produzidas diversas coisas: carnes, queijos, iogurtes, manteiga, sapato, bolsa, cinto, mala, pentes, botões e até gelatina. Já no caso dos porcos, pode ser usado a carne, o couro e a gordura, que produzem carnes, linguiça, banha, presunto e salame. Para as ovelhas, é retirada a carne, o couro e a lã, que é usado para fazer produtos industrializados, como a carne, o couro para agasalhos, as luvas, carteiras, fios e tecidos. Também de origem animal, temos aquilo que vem de origem das abelhas, que é o mel, a cera e o própolis, que dão origem a produtos industrializados, como o mel, as velas, os xaropes e as pomadas. Agora vamos para os produtos de origem vegetal. O primeiro exemplo que nós temos é o milho e o trigo, que dão origem à farinha, o pão, aos biscoitos, ao macarrão e alguns tipos de sopa. Também de origem vegetal temos a cana-de-açúcar, que dá pra gente o caldo de cana, a rapadura, o melado, o açúcar e o álcool. Ainda na vegetal nós temos o caju, a manga, a laranja e outras frutas, que dão origem aos sucos e aos doces. E o algodão, que nos dá origem aos fios, tecidos e também o óleo comestível. Agora, nas matérias-primas de origem mineral, nós temos, por exemplo, o ouro e a prata, que dão origem a talheres, joias, adornos e utensílios. O petróleo, que nos dá o gás, a gasolina, o óleo diesel, a querosene e o asfalto. O granito, cristais e mármore, que nos dão origem a pias, mesas, calçamentos, pisos e adornos, e também os diamantes e outras pedras preciosas, que são usados para fazer joias e adornos. Os trabalhadores das indústrias são chamados de industriários. Já os donos das indústrias são chamados de industriais. As fábricas existentes em um município formam o parque industrial. Nessas duas imagens, nós temos as fotos de alguns industriários trabalhando e também vemos um parque industrial cheio de fábricas. Agora, vamos observar a imagem dessa sala. Vocês conseguem pensar quais elementos desses têm origem na indústria? Bom, a gente pode pensar que basicamente tudo aqui veio de uma indústria e tem uma matéria-prima, seja ele mineral, vegetal ou animal. Por exemplo, o tapete. O tapete pode ser feito de fios de lã e, a partir disso, ele é um material de origem animal. Enquanto isso, o piso dessa sala é feito de mármore. Então, tem um material de origem, uma matéria-prima de origem mineral. Já, por exemplo, os quadros, a madeira do quadro é um material de origem vegetal. Atualmente, uma indústria que cresce muito é a indústria de brinquedos. Antigamente, um artesão fazia os brinquedos à mão, um por um. Mas hoje, a maioria dos brinquedos que temos ao nosso redor são feitos pela indústria. E a tia trouxe para vocês verem 2 brinquedos do mesmo tipo. São 2 carrinhos, réplicas de uma Kombi. Um feito por artesão e um outro feito na indústria. Você pode fazer os exercícios das páginas 66, 67 e 68 para aprofundar o conteúdo. Não se esqueçam que essas páginas vão ser corrigidas lá na nossa aula ao vivo, tá bom? E também fazer os deveres da plataforma, hein, gente? Não esquece, tá bom? Bom, meus amores, por hoje nós terminamos a nossa aula. Um grande beijo, um ótimo fim de semana e até a nossa próxima aula. Tchau!